quarta palavra, meu Deus, et ora nona exclamavit Iesus voce, magna dicens, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quod est interpretatum, Deus meus, ut quid dereliquisti me? As três primeiras palavras de Jesus manifestam a luz infinita que brilha no âmago do seu sofrimento. Ele as eleva acima dos seus tormentos, parecendo esquecê-los. As duas palavras que se seguem exprimem a intensidade da sua dor. São gritos arrancados pela crueldade do suplício, queixas que sobem em direção ao céu. Meu Deus, e ainda tenho sede. Mas não exprimem elas, acaso, uma introspecção de Jesus, uma volta sobre si mesmo? Tentemos escrutar ou prescrutar este mistério. Vejamos o texto de São Marcos que nos apresenta a quarta palavra, Marcos 15, 34. Vamos começar a ler um pouquinho antes. É a hora sexta, e a hora sexta cobriu-se de trevas toda a terra até a hora nona. E na nona hora proferiu Jesus um grande brado, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? E ouvindo isto, alguns dos circunstantes diziam: Vede como chama por Elias. As três primeiras palavras segue-se longo intervalo de silêncio. Parece que entre as 12, o início da crucifixão, e as 15, nós temos um grande silêncio de amor, um silêncio do crucificado, o silêncio da entrega amorosa. Cristo mergulha no seu sofrimento. Cristo mergulha na sua obra redentora, assumindo os pecados de todos os homens, de todos os tempos, toda a angústia que o mal gera no coração do homem, toda a ferida que o mal causa à humanidade. Jesus assume tudo isso. A hora nona, Jesus sente se aproximar a morte, ergue de novo a voz, de um modo aparentemente apressado. É o tempo de pronunciar as 4 últimas palavras, uma após a outra, de Charles Journet. Na quarta palavra, Jesus não usa o vocativo Pai, como ele faz na primeira palavra, mas ele o chama meu Deus. Ele está invocando o Salmo 21. Por que me abandonaste? Palavra fatal, por que a pronunciou? Tantos usam essa palavra para negar a divindade de Jesus. Se ele era Deus, por que então Deus o abandona? Não sabe que aproveitar-se-ão dela contra ele? Como poderiam os contemporâneos ver neste momento, neste homem tragado pela dor, o Messias que deveria libertar o povo de suas seculares humilhações? Aqueles que mais tarde lhe negarão a divindade, como se apoiarão nesses argumentos? Se é Deus, como pode dizer que Deus o abandona? Para os que creem, porém, esta palavra é adorável. É ela que nos desvenda o âmago do mistério da encarnação e o aniquilamento do Verbo feito carne. Na verdade, é um escândalo. Aliás, todo o Evangelho é um escândalo. Ele não salva o mundo, senão contrariando-o, e no fim o abalará violentamente. Temos que compreender que em Jesus Cristo convivem duas naturezas, divina e humana. Em Jesus Cristo
podem conviver a felicidade e o sofrimento atroz. Enquanto Deus, Jesus Cristo, é infinitamente feliz. Enquanto Deus, Jesus Cristo, junto com o Pai e o Espírito Santo, é um puro oceano de beatitude infinita. Mas como homem, podem existir nele, simultaneamente, de maneira intensa, a felicidade, a beatitude e a dor. A beatitude porque desde o primeiro instante da encarnação, a parte superior da sua alma, a que se refere imediatamente a Deus, penetra por um ato desde então ininterrupto de visão e de amor no oceano da divindade. Chama-se a visão beatífica, uma visão que traz uma felicidade que nada pode tirar dessa parte superior da alma de Jesus. A dor porque enquanto perdura sua vida mortal, os raios transfigurantes, quer dizer, os raios da glória, capazes de transfigurar instantaneamente todo o seu ser, como acontece no Tabor, são contidos no alto de sua alma e as regiões inferiores de seu ser, aquelas que concernem imediatamente a sua missão, sua atitude entre os homens, sua sensibilidade, seus sentimentos, sua vida corporal, não são atingidas, senão pelos raios santificadores. Ou seja, o corpo e a parte mais baixa da alma de Jesus são atingidos pelos raios de santificação da natureza divina, que emanam da natureza divina de Cristo. Mas Jesus não quis que os raios de glória transfigurassem essa parte do seu ser humano, para que ele pudesse experimentar justamente as dores, as angústias, o cansaço, a sede, a fome, tudo aquilo que um homem como nós experimenta. Ele quis ser um homem como nós, em tudo exceto no pecado. Ou seja, em Jesus, na sua humanidade, podem estar lado a lado os raios santificadores e os clarões de desolação, e a tristeza, e a dor, e o sofrimento. Como compreender no Cristo a coexistência da visão beatífica e de semelhante agonia na cruz? É a essência do mistério da encarnação. Só nos resta calar e adorar. Santo Tomás tenta abrir-nos a vereda e diz: a parte superior da alma do Cristo é que está no paraíso, enquanto as faculdades inferiores estão na tortura. Por isso Cristo na cruz, uma parte da sua alma contempla o Pai numa felicidade sem fim, que toda a sua humanidade, que a sua humanidade experimentou desde o início. Mas uma parte da sua alma e o seu corpo estão imersas na dor e no sofrimento. Tal a montanha cujo cume tivesse sido atingido pelos primeiros raios do sol levante e a base permanecesse ainda na sombra. Uma montanha que pode estar parcialmente iluminada e parcialmente na sombra. Que bela essa imagem. Jesus experimentou na cruz as mais intensas de todas as dores. É preciso ver com que carinho o doutor Angélico tentou escrutá-las. Conheceu as mais intensas de todas as dores corporais, porque sua sensibilidade era mais delicada do que qualquer outra jamais vivida. A de um corpo formado imediatamente pelo Espírito Santo na Virgem Maria. E a vida que ele abandonava era de preço inestimável por ter sido assumida pela divindade. Jesus assume de modo máximo
as dores humanas. São Tomás tenta colocar isso em relevo, falando com todo o amor da beleza da sua corporeidade, da beleza da sua humanidade. Conheceu as mais intensas das dores espirituais também. Sua alma como que esquartejada entre a visão da santidade infinita de Deus de um lado e do outro da contínua maré do mal que sobe da terra. Jesus Cristo se encontra assim erguido entre o céu e a terra. A sua humanidade contempla, por um lado, a grandeza, a santidade do Pai, de Deus. Por outro lado, ela vê a maré da iniquidade, de todos os pecados, de todos os homens, de todos os tempos. Por isso, ele é feliz e ele está mergulhado no sofrimento. Santo Tomás afirma que Jesus entregou-se voluntariamente ao sofrimento para dele esgotar toda a quantidade proporcionada à imensidade do fruto que deveria resultar, isto é, libertar homens do pecado. Ele se entrega à atrocidade, à imensidade desse sofrimento, da paixão. O sofrimento que está ligado ao assumir todo o pecado, toda a maldade, toda a iniquidade da inteira humanidade, sabendo que desse sofrimento resultará a libertação da humanidade, a salvação da humanidade. É grande o sofrimento, mas o bem que derivará desse sofrimento é muito maior, à luz do amor divino e humano de Jesus. Surpreendente é a quarta palavra, porque ela nos apresenta essas duas faces do interior de Jesus. Ela é, como até então dissemos, o brado espontâneo de Jesus. Ela é o brado daquele que está mergulhado no sofrimento, que faz do Salmo 21 a sua oração. O sofrimento é tamanho, é tão atroz, que o justo se sente como se estivesse abandonado por Deus. Não consegue sentir a presença de Deus, de tal modo a sua sensibilidade está imersa no pecado, que é o não a Deus. E resta-nos recordar que ao invocar as primeiras palavras do Salmo 21, Jesus está agindo como os judeus da época. Eles invocavam o Salmo para fazer daquele Salmo a sua oração. Jesus está rezando. E ao invocar esse Salmo, é importante que nós leiamos o Salmo por inteiro. Se o início do Salmo é esse brado aparentemente desesperado, porque não é desesperado, é um brado de um homem, de um justo que sofre. Ao longo do Salmo, esse sofrimento vai dando lugar à esperança. O justo vai rezando e na medida em que ele reza o Salmo, ele vai expressando a sua esperança. Ele sabe que daquele sofrimento virá um bem maior. Ele sabe que aquele sofrimento é salvação. É salvação para um povo. Por isso, quando Jesus invoca as primeiras palavras desse salmo, ele expressa, por um lado, esse sofrimento atroz. A sua alma está mergulhada na iniquidade do pecado de toda a humanidade. Está assumindo isso para redimir a humanidade. Por outro lado, no meio desse sofrimento, ele também contempla a santidade do rosto do Pai. Ele sabe que ele está vivendo tudo isso para poder realizar o projeto do Pai, para que a igreja nasça, para que uma nova humanidade venha à luz. E diante desse projeto do Pai, vale a pena todo o sofrimento. Proporcionalmente,
o que virá é muito maior do que aquilo que ele precisa enfrentar. Queridos irmãos e irmãs, Jesus contempla, por um lado, o Pai e o seu projeto santo para a humanidade. Por outro, toda a malícia, toda a maldade, toda a ingratidão, toda a falta de abertura para Deus, todas as blasfêmias, todo o mal que o homem é capaz de realizar ao longo da história. Por isso ele sofre, mas sofre sabendo por que sofre e com a esperança de vencer esse sofrimento e estabelecer para sempre o reino de Deus entre nós. Sim, o Salmo 21, 22 é um canto de esperança. O clamor do início é um grito de dor, não é um grito de desespero. É o grito de dor dos profetas, é o grito de dor de Jó, é o grito de dor de Jeremias, que enfrentam sofrimentos terríveis. Mas Deus há de tirar desses sofrimentos bem maiores. Por isso, dessa súplica dilacerante que se eleva ao céu, começa a brotar palavras de esperança e de louvor, de gratidão, de reconhecimento. É oração esse grito de Jesus. Podemos dizer que Jesus está esmagado pelo excesso da dor e a desolação de sua alma, a ponto de exclamar em voz alta: meu Deus, por que me abandonaste? E devemos também dizer de Jesus que ele domina, mesmo como homem, sua dor e a desolação da sua alma, pois que, para clamar a Deus, lê no passado e se apossa, intensificando-as com soberana significação das palavras de um salmo messiânico. Ele é Senhor, apesar de todo esse sofrimento, ele é Senhor. Ele vai buscar no Antigo Testamento um salmo que diga a sua dor, a sua esperança e o seu louvor. Parece vencido pelo sofrimento, não existe nele uma vontade lúcida que triunfa do seu sofrimento, que sabe ser este sofrimento messiânico, que decide aceitá-lo, que o carrega sem desfalecimento. É um mistério, mas vejam bem, ao mesmo tempo ele é esse homem, é o Filho de Deus que se encarnou, orante, com esperança. Ele sabe por que ele está sofrendo e ele sabe o que derivará dos seus sofrimentos. Mistério de alternativas na paixão de um Salvador, ao mesmo tempo luz e trevas, calma, bem-aventurança e agonia, sofrimento, serenidade e angústia, tudo dentro da alma de Jesus. Queridos irmãos, também nós muitas vezes vivemos assim, divididos por esses sentimentos, por essas experiências contrárias. Unamo-nos a Cristo e Cristo nos ajudará a vencer os nossos sofrimentos, a uni-los aos seus e assim realizarmos perfeitamente em nossas vidas a vontade do Pai, que vai tirar dos nossos sofrimentos bens ainda maiores para a nossa vida, para a vida de nossa família, para toda a igreja. A quinta palavra: tenho sede. Poste ascens Jesus, quia omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura dixit Cício. A quarta e a quinta palavra de Jesus exprimem, antes de mais nada, o excesso de seu sofrimento. Mostram o Salvador acossado nos últimos excessos de sua sensibilidade. A quarta palavra é o brado da angústia interior. A quinta, mais humilde e dolorosa ainda, é o grito da angústia física. As quatro palavras anteriores supunham a presença de pessoas. Até a quarta há como que um diálogo entre Jesus e seu Deus. Agora retiram-se os presentes e o deserto é ilimitado. Resta apenas o grito do suplício, da sede. Aquele, porém, que diz tenho sede, é o verbo divino. E de novo,
vemos abrir diante de nós o mistério da encarnação. A quarta palavra, meu Deus, foi-nos conservada por São Marcos e São Mateus, mas somente São João, no capítulo 19, versículo 28, nos apresenta a quinta palavra. Vamos ler o Evangelho. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, a fim de se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Tendo, pois, fixado numa vara uma esponja embebida no vinagre, aproximaram-na de sua boca. É a queixa extrema, espontaneamente arrancada de Jesus pela dor física, é a repetição voluntária para que ele, de uma palavra de outro salmo messiânico. Eis, pois, mais uma vez que Jesus, os dilacerantes paradoxos da encarnação. Em Jesus, os dilacerantes paradoxos da encarnação. Ora, vemos o desejo de sua sensibilidade torturada, que lhe faz pedir um alívio. Ora, sentimos a santa decisão de sua vontade, que o força a esgotar o cálice dos sofrimentos previstos. O Evangelho salienta esta vontade tangível. Sabendo Jesus que tudo estava consumado, a fim de se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Jesus, ele está naquele momento da cruz, no meio desse sofrimento atroz, a sua corporeidade, a sua humanidade tem uma sede física, sensível. Ele está extenuado. Ele pede para beber algo que o ajude a suportar o sofrimento. Mas ao mesmo tempo esse tenho sede tem um sentido espiritual. Jesus quer tomar o cálice da vontade do Pai até o final. Ele não quer deixar de tragar o último gole deste cálice. Ele quer cumprir a sua vontade até o final. Só depois do último gole ele vai poder dizer: tudo está consumado. Mas de que Escritura se trata? Sabendo Jesus que tudo agora estava consumado, a fim de se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. De que Escritura se trata? No Salmo, meu Deus, por que me abandonastes? Lemos esta frase, é o Salmo 22, 21. O meu vigor secou-se como barro cozido, a minha língua pegou-se ao meu paladar. Se fala dessa secura interior. Mas o evangelista parece referir-se a um outro salmo, aquele 69 e 68. Deram-me fel por comida, e na minha sede apresentaram-me vinagre. Este salmo exala os lamentos de um servidor de Deus, perseguido pelo seu zelo. Não se trata tanto do Messias, mas trata-se de um homem que serviu a Deus e foi perseguido por causa do seu zelo para com Deus. Um pouco mais adiante, no mesmo salmo, o servidor exclama: esperei que alguém se condoesse de mim, e não houve ninguém. Deram-me fel por comida e na minha sede apresentaram-me vinagre. Antigamente, na época de Jesus, preparavam para os condenados uma bebida que o Talmud, um livro importante para os judeus, diz que era preparada pelas mulheres de Jerusalém. Antes da crucifixão, nós devemos nos recordar: uma bebida é oferecida a Jesus, mas Jesus recusa bebê-la. Trata-se de uma espécie de bebida para diminuir os sofrimentos daquele que é condenado à morte. Levaram-no a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio, e deram-lhe a beber vinho misturado com mirra, mas ele não a tomou. Isso está em Marcos 15, 22. Temos o mesmo fato é narrado também por São Mateus. Jesus recusa essa bebida entorpecente porque ele quer
abraçar o sofrimento redentor. Mas agora já chegamos às 3 da tarde. Jesus está perdendo gota a gota o seu sangue. Seu corpo está secando. A sede é tenebrosa. Todos os ardores dos membros concentram-se na chama atroz que lhe devora as entranhas. Então ele suplica, ele diz: tenho sede. O evangelista diz que ali havia um vaso cheio de vinagre. Tendo, pois, fixado numa vara uma esponja embebida no vinagre, chegaram-na até sua boca. Um soldado age com compaixão. É interessante porque também nós podemos nos unir à cruz de Cristo e levar a Cristo, por assim dizer, um pouco de conforto, entregando a Ele o nosso coração, o nosso amor, entregando a Ele numa esponjinha o nosso vinagre, o nosso nada, a nossa pequenez. Isso podemos dar de beber para Jesus. É uma obra de misericórdia essa. Charles Journet diz que talvez esse pequeno gesto de piedade talvez tenha sido a porta aberta para a salvação desse soldado. Quem sabe? Possivelmente sim. Afinal, Jesus diz que quem der um copo d'água a um dos seus pequeninos, aos seus discípulos, vai estar dando para ele, e que haverá uma recompensa para isso. Quanto mais esse soldado que buscou saciar sua sede, crucificado. Na quinta-feira santa, Jesus dissera aos seus discípulos: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes de sofrer. Como pôde desejar assim a Páscoa na qual vão começar sua agonia e paixão? A resposta secreta está contida numa só realidade. Desde a sua entrada no mundo, Jesus está devorado e consumido pelo desejo de reparar a ofensa infinita feita a Deus pelo pecado e abrir aos homens as fontes do perdão prometidas pelo profeta. A aproximação do suplício sangrento da cruz, pelo qual todas as coisas da terra e dos céus vão ser reconciliadas, traz-lhe misterioso reconforto. Ele vê a hora se aproximar. É a hora de realizar a vontade do Pai, reconciliar a terra com o céu. A sede do desejo que atormenta a Jesus é salientada por Santo Agostinho nos seus comentários sobre os Salmos. Desejaria o Cristo realmente comer quando procurava os frutos da figueira para apanhá-los se o encontrasse? Desejaria ele realmente beber quando dizia à mulher da Samaria: dai-me de beber? E quando disse sobre a cruz: tenho sede, do que teria o Cristo fome? Do que teria sede, senão de nossas boas obras? Jesus tem sede de realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa salvação. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. A vontade de Deus é que nós sejamos bons. Jesus tem sede das nossas boas obras. Aqui eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá, que fez colocar na primeira capela do seu convento na Índia, ao lado do crucificado, a frase tenho sede, e ela se sentia vocacionada a saciar a sede de Jesus através da prática da caridade. Rezando e servindo os mais pobres, servindo os doentes, Madre Teresa de Calcutá saciava a sede de Jesus. E nós, o que temos feito para saciar a sede de Jesus crucificado? Jesus diz: tenho sede, é antes de tudo porque morre de morte verdadeira. Não é um fantasma, Jesus. Ainda aqui aparece o seu desejo ardente da salvação do gênero humano, conforme diz São Paulo.
Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus mesmo dissera: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem, ora, veio realizar a salvação. Mas o salmista diz: minha alma tem sede do Deus vivo. Jesus tem essa sede, a sede de realizar a vontade do Pai, a sede de salvar os homens, a sede de santificar os homens. Ele tem sede de que os homens sejam bons e lhe ofereçam boas obras. Esses aspectos são especialmente preferidos por Santa Catarina de Siena. É a fome e a sede do ansioso desejo que Jesus tinha de nossa salvação, escreve ela, que o faziam exclamar sobre o madeiro da Santa Cruz: tenho sede. Como se dissesse: tenho sede e desejo da vossa salvação, mais do que vos pode demonstrar o suplício corporal da sede física. Santa Catarina está escrevendo no seu epistolário. Santa Teresinha sentia seu ardor de salvar o mundo, identificar-se com o da Igreja Eterna. Santa Teresinha participa dessa sede de Jesus. Ela diz nos seus escritos espirituais: queria esclarecer as almas como faziam os profetas e os doutores. Gostaria de percorrer a terra, pregar vosso nome, plantar sobre um solo infiel a vossa cruz gloriosa, ó bem-amado. Uma única missão, porém, não me bastaria. Queria anunciar o Evangelho ao mesmo tempo em todas as partes do mundo e até mesmo nas ilhas mais distantes. Queria ser missionária, não somente durante alguns anos, mas gostaria de tê-lo sido desde a criação do mundo e continuá-lo a ser até a consumação dos séculos. Algumas horas antes de morrer exclamou: nunca pensei poder sofrer tanto, nunca. Não posso explicar isso, senão pelo imenso desejo que sempre tive de salvar almas. Veja Santa Teresinha perfeitamente configurada a Cristo. Ela tinha sede de que a vontade do Pai se realizasse, por isso ela queria ser missionária desde a criação até o fim dos tempos, para todos os homens de todos os lugares. Ela queria levar a salvação a todos. E porque ela quis a salvação de todos, ela se viu unida aos sofrimentos do Cristo. Por isso ela sofre de um modo que ela nunca imaginara, porque ela quer salvar almas. Assim os santos, a imitação de Cristo, têm sede da salvação do mundo. Jesus ora pelo mundo inteiro. Jesus ora por toda a humanidade. Jesus quer a salvação de todos os homens, de todos os tempos. Meus queridos irmãos, esta é a sede de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus teve sede da glória de Deus, da salvação do mundo. E bem-aventurados são os santos que se unem a esta sede, que saciam a sede de Jesus e que têm a mesma sede de Jesus. A sexta palavra: tudo está consumado. Com ergo accepit Jesus acetum, dixit, consumatum est. A sexta palavra está escrita no Evangelho de São João, João 19, versículo 30. Tendo se referido à queixa de Jesus: tenho sede, o evangelista imediatamente acrescenta: havia lá um vaso cheio de vinagre. Tendo fixado numa vara uma esponja embebida em vinagre, eles aproximaram-na da boca de Jesus. Tendo provado, ele disse: tudo está consumado. Tudo está consumado. Essa frase indica não somente que as profecias foram cumpridas, mas ainda que foram de maneira tão alta, tão plena, tão divina, que excede a expectativa do próprio Israel. Jesus veio realizar
perfeitamente o projeto do Pai que foi profetizado ao longo da história. Ao longo da história da salvação, Deus foi se revelando paulatinamente e foi preparando o seu povo para acolher a salvação na plenitude dos tempos. Por isso, todas as profecias apontam no fundo para Jesus Cristo. Jesus Cristo vem cumprir tudo aquilo que fora prometido, tudo que fora profetizado. Quando Jesus diz tudo está consumado, significa que Jesus na cruz, ele interiormente, ele tem diante de si toda a história da salvação, todos os passos, as etapas pelas quais Deus fez o seu povo passar para que chegasse então a plenitude dos tempos e o Verbo se encarnasse para levar a revelação ao seu ápice. Tudo está consumado. Jesus cumpriu rigorosamente, com amor filial, com a perfeição divina e com toda a sua humanidade que se tornou instrumento de salvação, cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, cumpriu perfeitamente as profecias. Tudo o que fora prometido e profetizado se cumpre em Cristo Jesus. Tudo converge para a cruz e para a ressurreição do Senhor. Sim, mas Jesus, ele realiza tudo o que fora prometido e o realiza de um modo divino, que é surpreendente, que excede aquilo que podia ser imaginado. Jesus vem realizar as promessas superando todas as expectativas que eram variadas. Cada um esperava, por exemplo, o Messias de um certo modo, o Messias rei, o Messias profeta, o Messias sacerdote, um filho do homem. Jesus é tudo isso ao mesmo tempo. Ele é o filho do homem, ele é o servo sofredor, ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é o filho de Deus. Ele é Deus que se fez homem. E aqui tem a grande novidade, a surpreendente novidade, que faz com que junto com com o cumprimento de tudo aquilo que fora prometido, exista também uma novidade surpreendente que a divindade oferece ao homem por seu Filho, o Salvador. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, tudo está consumado. Tudo está consumado de um modo ainda maior do que aquilo que fora previsto e profetizado, do que aquilo que se esperava, do que aquilo que se podia entrever a partir do Antigo Testamento. Essas muitas interpretações dos textos do Antigo Testamento que geravam muitas escolas rabínicas, muitos mestres, muitas discussões, e muitas vezes tentaram envolver Jesus nessas discussões, elas, no fundo, refletem o fato de que eram muitas as profecias, e por serem muitas as profecias e muitos os textos, e uma história longa, bonita, complexa, e reflete também o fato de que tudo isso apontava para o Messias. Por isso, cada judeu às vezes pegava certos textos e a partir deles construía a sua imagem, a sua ideia de um Messias. Jesus não poderia cumprir as profecias de Israel a não ser ultrapassando a expectativa do próprio Israel. De outro modo, manter-se-iam inconciliáveis entre si. Jesus não vem realizar apenas expectativas de um grupo, ou de dois, ou da maioria. Jesus vem realizar a plenitude do projeto do Pai. Por isso, em Jesus, todas essas expectativas se encontram. Ele consegue realizar todas elas, transcendendo-as, sendo ainda maior do que aquilo que cada uma delas propunha. E por isso ele consegue conciliar
aquilo que, historicamente, na sua época, parecia inconciliável. Aquelas visões que pareciam inconciliáveis, elas se conciliam na transcendência do Cristo. Esse Cristo que, ao mesmo tempo que realiza todas as expectativas, é mais do que todas elas. As profecias anunciavam uma teofania, uma vinda de Deus, manifestação da sua santidade consumidora e purificadora, um rei vitorioso, filho de Davi, que Isaías, num clarão fugitivo, chama o Deus forte, o príncipe da paz, e que faria Israel reinar sobre as nações, um servidor de Yahvé, transpassado por causa dos nossos pecados, que pelo seu sacrifício expiatório adquiriria uma posteridade indefinida. Incapaz de conciliar dados tão diferentes, o judaísmo dividia-os entre diversos personagens, chegando mesmo, por exemplo, a imaginar um primeiro Messias sofredor que viria a preparar o caminho de um outro Messias glorioso. Foi por terem sido previamente restabelecidos em sua mais pura significação e levados ao grau supremo de espiritualidade que esses episódios puderam espontaneamente convergir para Jesus. Todos eles vão convergindo para Jesus. Jesus muitas vezes se apresenta como filho do homem, como aquele que deve sofrer, a imagem do servo sofredor. Ele às vezes aceita o título de Messias, corrige um pouco a visão que existia da época de um Messias meramente político. Jesus vai recolhendo todas essas expectativas na sua surpreendente identidade teândrica, divina-humana. Sem a conciliação em Jesus das passagens esparsas no Antigo Testamento, manter-se-ia esse para nós um livro selado, como é ainda do nosso ponto de vista para o judaísmo. Com Jesus, o Antigo Testamento torna-se um livro aberto. É por isso que Jesus é a chave para que compreendamos o Antigo Testamento. Como cristãos, temos que ler o Antigo Testamento à luz da cruz, à luz da ressurreição, à luz da Páscoa de Cristo. Tertuliano chama Jesus o iluminador do passado, illuminator antiquitatum, ou seja, aquele que ilumina o passado. Ele é a luz que ilumina o Antigo Testamento, ele é a luz que ilumina, que nos faz entender realmente as profecias, nos faz entender o que foi o dilúvio, nos faz entender a figura de Moisés e a sua missão, nos faz entender a passagem do Rio Jordão, nos faz entender o que significa Jerusalém e assim por diante. Todas as profecias estão cumpridas, Jesus o sabe. Agora ele contempla a longa série de profecias na ordem em que apareceram, visando orientar progressivamente a expectativa de Israel para aquele ponto misterioso no tempo, no qual todas as coisas na terra e nos céus seriam por fim reconciliadas e pacificadas pelo sangue de sua própria cruz. É a soberana serenidade daquele olhar, abrangendo toda a continuidade dos séculos, que transparece na sexta palavra de Jesus, impregnada ao mesmo tempo de dor e de majestade. Ele está morrendo, ele está num sofrimento ímpar, um sofrimento que nem podemos imaginar, recolhendo sobre ele todos os pecados, toda a maldade, toda a iniquidade do mundo. Mas é majestoso ao mesmo tempo, é Senhor. E por isso pode dizer com toda a sua autoridade: tudo está consumado. Cumpri perfeitamente a vontade do Pai, cumpri tudo o que Ele me pediu, cumpri as profecias. Jesus sabia que cumpria as profecias, mas como já o dissemos, Ele não veio, entendamos bem, para cumprir profecias. Ele veio para fazer a vontade do Pai, e fazendo a vontade do Pai, Jesus cumpre todas as profecias. Sim, como verbo divino, Jesus se faz carne, é impecável, é todo santo e cumpre perfeitamente o projeto de Deus. Tudo está consumado também significa que Jesus submeteu
submeteu ao Pai tudo, submeteu toda a sua existência, submeteu toda a sua humanidade, submeteu a sua vontade, a sua inteligência, submeteu todos os seus dias. Ele submeteu o mundo à vontade do Pai, apresentando-o através do seu sacrifício de amor. Por isso, tudo está consumado significa cumprir perfeitamente a vontade do Pai, cumprir todas as profecias, transcendendo-as, surpreendendo a humanidade com o amor que levou à encarnação e à redenção, realizada por um Deus homem na cruz. Mas é também, tudo está consumado, poderia ser traduzido também por tudo foi submetido. Submeti tudo, todo o meu ser, toda a minha vontade. E ao assumir os pecados da humanidade, toda a humanidade pecadora, ferida mortalmente a Deus, tudo submisso a Deus. Um novo mundo, um novo homem pode nascer agora, uma nova criação, não mais marcada pela desobediência, mas marcada pela obediência, pela submissão amorosa, filial. Journet termina a sexta palavra dizendo: feliz, 1000 vezes feliz o cristão, que no momento da morte pudesse, sem nenhuma temeridade, dizer no seu coração as palavras de Jesus ao Pai: tudo está consumado. Que maravilha seria chegar ao final da nossa vida e podermos dizer como Jesus: cumpri, ó Pai, perfeitamente a tua vontade. Meu querido irmão, minha querida irmã, ainda há tempo de percorrermos o caminho da vontade do Pai para concluirmos a nossa vida podendo dizer: ó Pai, tudo está consumado, cumpri a tua vontade, cumpri perfeitamente a tua vontade, com amor de filhos, com a esperança da vida eterna. Que assim seja. Sétima palavra: entre tuas mãos. Pater, em manos tuas comendo o espírito meu. No âmago da cruz brilha uma luz extraordinária, que refulge nas 3 primeiras palavras. Mas essa mesma luz reaparece na paz dominadora e na majestade serena das 2 últimas palavras. Segundo Journet, essa luz é a glória do Verbo. Enquanto na 4ª e na 5ª palavra parece que nós podemos tocar de um modo mais evidente na fragilidade da humanidade de Jesus. Com a 6ª palavra, tendo Jesus atingido o termo do seu itinerário, voltou-se para o mundo que viera salvar. É a sua obra redentora que colocou entre as mãos do Pai. Na 7ª palavra, tudo estando consumado, Jesus pode pensar em si mesmo. Resta-lhe ainda sua alma a arrancar do corpo, para fazê-la passar integralmente desta vida, onde o sofrimento tanto a despedaçou, a outra vida, onde não haverá mais agonia. O sentido destas 2 últimas palavras, com a sua referência de sucessão, estava já contido nos 2 versículos da grande oração sacerdotal de Jesus. Por mim glorifiquei-te sobre a terra, concluí a obra de que me encarregaste. É o prenúncio da 6ª palavra. Tudo está consumado. E agora, ó Pai, glorifica-me em ti, mesmo com aquela glória que tive em ti antes da criação do mundo. Ele se confia ao Pai. É o prenúncio da 7ª palavra. Citamos aqui os versículos 4 e 5 de João 17. A 7ª palavra foi-nos conservada por São Lucas. É o único a nos relatar 3 das 7 palavras de Jesus. A primeira,
Pai, perdoa-lhes. A segunda, hoje estarás comigo. E a última. João é o único a nos dar 3 outras. A terceira, mulher, eis o teu filho. A quinta, tenho sede. E a sexta, tudo está consumado. Marcos e Mateus retiveram a quarta. Meu Deus, meu Deus. Assim, cada um dos evangelhos façam que cheguem a nós essas palavras preciosas, tesouros que o Cristo crucificado proferiu. 4 rios que brotam do mistério da cruz. Cada um deles nos traz algumas dessas palavras de Cristo crucificado. Ousemos comentar agora de Journet a 7ª palavra, cada uma das palavras desta 7ª palavra. E exclamando em alta voz, disse Jesus, exclama com alta voz, com voz forte, está cheio de vida. A vida está divinamente enraizada nele. Para morrer tem de arrancá-la de si mesmo com violência, por decisão firme de sua vontade. Entendam, a humanidade de Jesus está unida à divindade. A divindade é fonte de vida. Para que Jesus morra, é preciso que a divindade realmente se decida pela morte da sua humanidade. É preciso que a divindade realmente diga: na minha humanidade eu vou morrer. Essa morte que significa filosoficamente, espiritualmente, a separação do corpo e da alma. Mas entendamos bem, tanto o corpo vai continuar unido à divindade e por isso ele não vai sofrer a corrupção da morte no sepulcro até a ressurreição, quanto a alma vai ficar unida à divindade e por isso vai poder descer à mansão dos mortos. Mas é preciso que aconteça essa ruptura entre o corpo e a alma, a morte do homem, a morte da humanidade. E é preciso então que o Verbo, o Filho Eterno de Deus, realmente diga esse sim, permita que isto aconteça. Ele é a vida, o Verbo, ele é Deus. Por isso ele grita com voz forte, para que se perceba que ele tem autoridade, ele tem vida. Ele poderia evitar essa morte, como ele evitou a morte de outros que estavam doentes, como ele trouxe da morte aqueles que estavam já mortos, ressuscitando-os. Ele poderia evitar essa morte, apesar das situações de dor, das lacerações, das chagas. Mas ele veio realizar a vontade do Pai. Ele precisa morrer para salvar a humanidade. Nós lembramos aqui João 10, 17, 18, quando depois do discurso sobre o bom pastor, Jesus diz: eu dou a minha vida para tomá-la de novo. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de a dar e o poder de a retomar. Ele fala dessa autoridade, a autoridade divina de dar a vida e retomar a vida. É a autoridade do Verbo de Deus. No seu terceiro ientáculo, escrito na Alemanha no ano de 1524, o cardeal Caetano explica de que forma a morte do Salvador é um sacrifício. Em sua acepção própria, em oposição a um simples martírio, que só é sacrifício em sentido espiritual. Acentua 3 diferenças, mas nos interessa a segunda. A oblação do Cristo era voluntária pela própria natureza. Com outras palavras, o Cristo morreu porque quis. Ele quis morrer enquanto Deus, ele quis morrer enquanto homem.
não somente pela sua vontade divina, mas também pela vontade humana, não apenas como se aceita um fato, não tem jeito, tem que morrer, tem que se entregar, mas como alguém que produz o efeito, como alguém que diz: eu vou morrer para salvar a humanidade, eu vou morrer. Pai, entrego o meu espírito. Já não diz meu Deus, diz agora Pai. Como na primeira palavra, a serenidade das regiões elevadas de sua alma parece comunicar-se com as regiões inferiores e suas potências sensíveis, a fim de apaziguá-las. Pai, entrego o meu espírito. Era uma palavra do Antigo Testamento. O justo, vendo ameaçada a sua vida, volta-se para o Senhor, para Deus. Tu me tirarás deste laço que me armaram escondidamente, porque tu és o meu protetor. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus, de verdade. Trata-se do Salmo 31, 30, versículos 5 e 6. Assim, pois, a última palavra de Jesus, como também a quarta, meu Deus, foram tomadas de um salmo. Quão diverso, porém, é o sentido. Neste caso, o Salmo 31, 30, trata-se não tanto de evitar a morte, mas de enfrentá-la. Jesus pede ao Pai não que lhe conserve um sopro perecível, mas pelo contrário, que lhe tome a alma imortal. É o momento em que esta alma deve deixar o estado de vida terrestre, em que o oceano do sofrimento humano podia bater-se sobre ela, para entrar no estado de vida celeste, em que será plenamente mergulhada na paz da glória. Sim, o descanso da alma, o descanso último, é a glória eterna de Deus. Normalmente a passagem da terra ao céu para Jesus deveria ser feita por pura transfiguração, afinal a humanidade de Jesus está unida à sua divindade. Bastaria que a sua humanidade fosse transfigurada e levada ao céu, não precisaria enfrentar a morte para ser introduzida na glória. Não precisaria ser dilacerada a sua humanidade, não precisaria a unidade entre o corpo e a alma ser rompida pela morte violenta. Ele não veio, porém, à terra senão para abraçar esta morte. Ele se fez homem para morrer na cruz, para beber até o último gole do cálice da vontade do Pai, para pagar o preço dos nossos pecados, derramar o seu sangue por nós. É preciso, pois, que agora arranque a alma cheia de vida do corpo ferido, por uma decisão violenta da sua vontade. Ele vai arrancar a sua alma do seu corpo. É impressionante essa imagem que Charles Journet nos propõe. Mas o Verbo eterno arranca a sua alma do seu corpo para entregá-la ao Pai. Entrega ao Pai de quem saíra por criação, quando após a anunciação, sua natureza humana fora inteira e miraculosamente formada para cumprir os desígnios do Pai por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Antes da dissociação de seu ser, confia as partes componentes àquele que possui poder infinito para reuni-la. Dá-lhe sua alma em penhor. Pai, eu vou enfrentar a morte, recebe a minha alma, recebe o meu espírito. Assim, no momento de penetrar na morte, Jesus, que é Deus, entrega a Deus seu espírito em penhor, isto é, sua alma, criada, porém imortal. Sob essa perspectiva, Santo Ambrósio comenta:
Entrego o meu espírito. É com razão, diz ele, que o espírito é entregue, pois que está guardado em reserva. O Filho guardou a sua alma para o Pai. O Filho sabe que vem todo do Pai, enquanto segunda pessoa da Trindade, e que a sua humanidade foi assumida para realizar a vontade do Pai. A sua humanidade é criada e toda a criação é fruto do amor do Pai. Por isso o Filho entrega a sua alma ao Pai, entrega o seu espírito ao Pai, diz Santo Ambrósio. O espírito é um tesouro, um depósito de valor. Jesus entrega o que ele tem de humanamente mais precioso ao Pai, sabendo que o Pai vai cuidar da sua alma, sabendo que o Pai vai protegê-la, vai zelar pela sua alma. Jesus dá ao Pai o mais precioso, o mais sério dos depósitos, que tenham sido postos em tais mãos. Sua alma criada de Filho único, inundada com as luzes do céu e as dores da terra, cujo amor é bastante vasto para abranger o novo universo da redenção e conduzi-la ao seu destino. Mas a alma de Jesus, a alma humana de Jesus, é também o início da nova criação. Deus assume a nossa humanidade para redimi-la, para resgatá-la, para recriá-la. A alma de Jesus é essa semente da nova criação, que é vontade do Pai. Na alma de Jesus estão, ao mesmo tempo, todas as luzes do céu. Na alma de Jesus, sem cessar, brilha a glória de Deus na parte mais alta da alma. Mas a alma de Jesus é toda inundada pelas luzes de santificação, ela é toda santa. Mas ela livremente abraçou todo o sofrimento da humanidade, todo o pecado, toda a iniquidade. Por isso também nela está presente as dores da terra. As luzes do céu, as dores da terra, tudo na alma de Jesus, nessa alma que Jesus entrega ao Pai. Entregando ao Pai, ele entrega esse projeto de divinização do homem, de uma terra que abraça, de um céu que abraça a terra para redimi-la, para salvá-la, para fazer do homem vocacionado ao céu. Pai, entrego a minha alma entre tuas mãos. Esta palavra de Jesus vai ter a eficácia que exprime. Como toda a palavra de Jesus, Jesus dizia, as coisas se faziam. Jesus dizia a um doente, levanta-te, anda. E com a palavra dava ao doente a capacidade de se levantar e andar. A palavra de Jesus tem o poder de realizar o que ela diz. Mais uma vez Jesus diz algo já entregando. Não é que ele diz hipoteticamente. Jesus diz, em tuas mãos entrego o meu espírito, entrego a minha alma. Jesus está entregando. Enquanto ele diz, ele está entregando. Ele está, enquanto ele fala, ele está percorrendo, por assim dizer, a estrada para o Pai, entregando a alma dele para o Pai. A alma está se desprendendo do corpo e indo ao encontro do Pai. Com o último grito de Jesus, algo se encerra para sempre. A sua vida temporal jamais recomeçará. O poeta Charles Péguy, que era amigo, inclusive, de Charles Journet, ele diz que esse mistério de reversibilidade é fascinante. Felizes aqueles que o viram passar pelo seu país, felizes aqueles que o viram caminhar sobre o lago temporal, felizes aqueles que o viram ressuscitar Lázaro. Feliz Madalena, feliz Verônica, feliz Santa Madalena, feliz Santa Verônica. Vós não sois santas como as outras. Todos os santos são santos, todas as santas são santas, mas vós não. Não sois santos ou santas como os outros. Todos os santos, todas as santas contemplam Jesus sentado à direita do Pai na sua glória, glorioso.
E há no céu seu corpo de homem, seu corpo humano glorioso, pois como tal subiu no dia da ascensão. Mas vós, só vós, vistes esse corpo humano na nossa humanidade, com todos os seus limites. Só vós o vistes. Eles vão vê-lo na sua temporalidade, na sua historicidade, e depois vão contemplá-lo na glória. Queridos irmãos e irmãs, nós também podemos ter uma relação desse tipo com Jesus. Em cada Eucaristia podemos contemplar o Senhor pela fé, pela esperança, pela caridade. Podemos abrir os olhos do nosso coração, da nossa alma para contemplá-lo, na expectativa de um dia contemplá-lo face a face no céu. E aqui se completa a reflexão de Charles Journet sobre as palavras de Jesus. É grande o mistério, mas diante dessas palavras, que são poucas diante de todo o tempo que Jesus esteve na cruz, há tanto para nos levar à oração, para nos levar à contemplação. Eu espero que você possa aproveitar um pouquinho daquilo que dissemos. Parece muito, mas ao mesmo tempo é muito pouco, para rezar. Que neste dia você possa mergulhar no mistério da cruz, mergulhar no mistério do amor redentor de um Deus homem que se entrega para cumprir a vontade do Pai e salvar a humanidade. Que a cruz de Cristo seja hoje e sempre a nossa única esperança. Amém.